E o Internacional que já negocia a contratação de um possível substituto para o Fabrício Bustos. Igor Silva, jogador que joga na equipe do Lorient da França, eu quero te trazer mais detalhes no vídeo de hoje sobre essa possibilidade. Além disso, quero te falar também sobre Caetano, jogador de 25 anos do Corinthians que tem contrato terminando no final dessa temporada e já pode assinar um pré-contrato. Esse seria o zagueiro para ser, entre aspas, o substituto do Vitão. Aquele cara com potencial de revenda novo e que teria uma certa margem de evolução dentro do Inter. Esse seria o nome para substituir o Vitão e eu quero te trazer mais detalhes também no vídeo de hoje. E além disso, eu quero te falar também sobre Ener Valencia e as duas propostas que ele recebeu da Arábia Saudita. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar já o teu gostei, de se inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Deixa nos comentários também a tua opinião sobre Valencia. Tu mandaria o Valencia embora? Venderia o jogador para a Arábia Saudita? Teria uma certa economia no salário? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações, se tratando primeiro de Valencia, que é um jogador hoje que vem sofrendo muitas críticas, é um jogador que não vive uma boa fase, apesar de ser o artilheiro do Inter nessa temporada de 2024, tem números interessantes, mas ainda assim, principalmente depois da eliminação para o Rosário Central, depois da eliminação para o Juventude, até os últimos jogos que o Valencia fez pelo Inter, que são jogos onde ele jogou muito abaixo, são alguns dos requintes que fazem hoje a torcida do Inter ter uma crítica tão forte no Valencia e até se cogitar, por exemplo, uma saída. O Valencia recebeu duas propostas da Arábia Saudita. Duas propostas que, inclusive, seriam de salários superiores ao que ele ganha no Internacional. Ai, quanto que ele ganha no Inter? Ele tem um salário hoje no Colorado de cerca de 1,5 milhão por mês. É isso que ele ganha no Inter. Um salário bem alto e é o segundo maior salário do Inter no plantel. Só perdendo para o Borré, que ganha 1.800.000. Mas ainda assim, é um jogador que, teoricamente, é um dos principais atletas do Inter e é um dos principais jogadores responsáveis pelas boas ou más atuações do Inter. Além disso, o Valencia ficou muito irritado com as últimas coisas que aconteceram com o Inter, não só com o mau momento, né, das eliminações que o Inter teve, né, obviamente isso deixou todo mundo agoniado, mas também as críticas que ele vem recebendo, né, não só nas redes sociais, aí de maneira fechada, né, por exemplo, indo nas redes sociais do criticá-lo, mas também algumas coisas que foram feitas no último jogo, né, que o Inter teve, por exemplo, contra o Palmeiras, onde ele foi vaiado na saída do campo. Essas são algumas das coisas que deixaram acabando dando uma irritada no equatoriano. Ele recebeu, né, como eu falei, essas duas propostas da Arábia Saudita, mas ele já respondeu. E por incrível que pareça, ele recusou as duas. Ele não quer sair do Inter no momento. Mesmo sabendo que na Arábia teria uma estabilidade um pouco maior, não teria pressão, teria um salário maior, teria talvez até um custo de vida, né, uma estrutura de vida até um pouco melhor que Porto Alegre. Mas ainda assim, ele não tem interesse em deixar o Inter. Ele vai cumprir o seu contrato no Internacional. O Valencia tem muito disso. Durante toda a carreira dele, ele sempre foi um atleta de cumprir contratos. Ele cumpriu o contrato no West Ham, cumpriu o contrato no Everton, cumpriu o contrato no Tigres, cumpriu o contrato no Fenerbahçe, tanto que ele sai no último dia de contrato antes de fechar com o Inter. Ele não chega de maneira antecipada, ele espera o contrato dele acabar antes de vir para o Internacional. Então todas essas situações é uma característica que ele tem. Então ele gosta, né, de realmente, vai ser 3 anos? Vou ficar aqui 3 anos e é mais ou menos isso que ele pretende fazer dentro do Inter. Mudando de assunto, falando agora sobre duas possibilidades de contratação, falando sobre zagueiro e depois sobre lateral direito. Zagueiro, bom, todo mundo sabe, o Inter já anunciou o Agustín Rogel, tá muito perto de fechar a contratação do Samir do Tigres, e o terceiro jogador que o Inter gostaria, e esse seria, entre aspas, a reposição do Vitão. Não por causa que ele seria titular, mas pelo biotipo, no sentido de ser um atleta com potencial de revenda, ser um jogador igual ao Vitão, que possa jogar bem no Inter, evoluir e ser vendido. Não é o caso do Agustín Rogel e não é o caso do Samir. São caras novos, né? O Agustín com 26 e o Samir com 29. São caras que têm até um certo potencial de revenda. Mas o Inter vê no Caetano esse jogador. É um jogador hoje que acabou de completar 25 anos, está no Corinthians. Ano passado jogou pelo Goiás, fez uma boa Série A pelo Goiás, inclusive. Voltou para o Corinthians de empréstimo, né? Ele pertenceu ao Corinthians, ele estava emprestado para o Goiás. E ele chega ao Corinthians para ser o substituto do Lucas Veríssimo.
Inclusive se gerou muito debate lá em São Paulo de ser um atleta muito bom, muito promissor. Ele foi titular, mas viveu alguns momentos de alto e baixo nessa temporada. O problema principal do Caetano, na minha opinião, de sendo zagueiro, ele tem uma bela construção de saída de jogo, mas o problema dele principal é a altura. Ele tem somente não, né? Mas tem uma altura de 1,82 m. Não é um zagueiro tão alto, né? Não é um zagueiro de imposição física. É mais um zagueiro técnico. Mas por que o Inter estaria tentando a contratação desse jogador? Por que o Corinthians iria liberá-lo? Pelo simples motivo de ter contrato terminando no fim desse ano. E aí ele pode assinar um pré-contrato na metade desse ano e teoricamente o Inter trazer ele de maneira gratuita. E segundo informações da revista Colorada, seria isso que estaria acontecendo. Eu conversei com o empresário do jogador, que é o Marcelo Robalinho, e ele me disse que também vai ter um time da Europa que está interessado na contratação dele, também, né, pelos moldes de pré-contrato, e que inclusive na próxima semana ele está indo para a Europa para negociar em loco essa negociação. Então o Inter tem, entre aspas, né, uma concorrência, né, inclusive de um clube do futebol europeu. Segundo a revista Colorado, esse clube seria do futebol da Turquia. Então o Inter teria uma concorrência ali com o futebol turco. O outro nome, e esse seria para ser o substituto do Fabrício Bustos, ou talvez do Gumalo, né, e depende do que o Inter quer fazer. Esse, inclusive, é um sonho bem antigo do Inter. Desde 2022, o Inter já tentou esse jogador, que é o Igor Silva. O Igor Silva é um jogador que joga no Lorient da França, primeira divisão do campeonato francês. Ele começou em Ribeirão Preto, passou pelo futebol da Grécia, e na Grécia ele chegou do Lorient ali por volta de 4 ou 5 milhões de euros. Na temporada 21, 22, 22, 23, ele até foi titular, mas nessa temporada ele foi reserva somando apenas 5 jogos. Não é um lateral que me agrada. Muito longe de ser o Fabrício Bustos, tá? Um cara que não é bom ofensivamente. Quando eu digo que não é bom, não é um cara que agrega tanto ofensivamente, né? Não tem cruzamentos tão interessantes. Não é um cara que, né, chega de maneira vertical. É um cara melhor defensivamente. É um lateral ali que vai quebrar um galho. Volto a dizer, muito longe do Fabrício Bustos. A gente já espera isso. Dificilmente o Inter vai trazer um lateral direito igual ou melhor que o Bustos, a não ser que o Inter mapeie muito bem o mercado e ache uma oportunidade muito boa, se é que existe essa oportunidade. É muito difícil achar hoje, por 4 milhões de euros, que foi pelo que o Inter vendeu o Bustos, né, um cara igual ou melhor que ele. O Igor Silva seria um jogador ali para ser reserva, na minha opinião. Poderia ser um lateral direito reserva, ali como era o Gumalo no Internacional. Mas para ser titular, muito longe. Acho que o Inter teria que buscar um jogador de maior envergadura. Mas falando sobre informação, ele também é agenciado pelo mesmo empresário do Caetano, ou seja, Marcelo Robalinho, e teoricamente, né, poderia ter um elo, essas duas negociações de maneira direta ou indireta. O Inter tentou, como eu falei, em 2022 esse jogador. O Lorient da França não está acabando o contrato, mas o que o Inter poderia tentar por esse atleta, o famoso empréstimo com opção de compra. A gente sabe que o Inter vai fazer isso nessa janela, né, trazer jogadores ou livres ou por empréstimo. Caetano, Igor Silva, Augustin, Samir, Tabata, todos têm algo em comum. Todos os jogadores vêm por empréstimo. O Inter não vai gastar, nesse momento pelo menos, nenhum real. Óbvio, futuramente, quando acabar o empréstimo, puder comprar esses jogadores, aí sim existe essa possibilidade. Mas com exceção do Caetano, que esse viria de graça, né, já em definitivo pelo pré-contrato, os outros 4, o Inter estaria tentando o empréstimo com opção de compra, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!